Bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros. A pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. (14h) pontuais em João Pessoa, Paraíba, Rádio Tabajara, Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Boa tarde, meu nome é Fábio Mozart, às suas ordens. Começando mais uma edição do programa Alô Comunidade, Rádio Web Comunitária Zumbi, parceria Rádio Tabajara, produção da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, coletivo de jornalistas Novos Rumos e Sociedade Cultural Posse Nova República. Hoje sendo 5 de maio, hoje é o Dia Mundial da Comunicação. Esse programa tem retransmissão por várias emissoras comunitárias e portais da internet e nas ondas da Rádio Zumbi dos blogs, o aplicativo Rádio Net e também retransmitido pelas rádios Nordeste de Guarabira, Comunitária Bom Futuro de Porto Velho, Rondônia. Conosco, Rádio Comunitária Esplanada de Brasília, Distrito Federal. Rádio a cabo Sistema CB de Comunicações em Caldas Brandão. Rádio Comunitária Araçá de Mari, Paraíba. Rádio Comunitária Umbu de Umbuzeiro. Conosco também Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza em João Pessoa. Rádio Difusora Central de Gurinhém. Rádio Comunitária Acauã de Aparecida, Rádio Casa Branca, Rádio Comunitária Cidade de Pilar, Rádio Cactos Mandacaru, Rádio Sintonia Ilha do Bispo e a Rádio Voz Popular de São Rafael, Rádio Diário PB. E também estamos veiculados pelo blog Tribuna do Vale.blogspot.com e Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, que você acessa na internet www.radiozumbi.com.br. Daqui a pouco nós estamos conversando com a escritora Letícia Palmeira, que lançou um livro juntamente com Lau Siqueira, Linaldo Guedes e Ciel Carmen. Daqui a pouco a gente conversa sobre literatura, dizendo que esse programa Alô Comunidade é o único programa radiofônico no Brasil sobre a temática da comunicação comunitária e livre, transmitido por uma rádio pública e retransmitido por uma rede de emissoras comunitárias e portais da internet com apoio de técnica de som aqui do companheiro Maurício Alves. Também temos aqui o companheiro Dalma Oliveira na produção e também com apoio técnico de Beto Paiano e também com a rádio comunitária Alquimista de Mussumago, que retransmite esse programa. E a gente espalha pelo mundo todo o nosso sinal pelos portais e sites da internet, dizendo que no próximo dia 26, aliás, de 21 a 26 de maio, a cidade de Itabaiana está promovendo a sua grande festa de emancipação política do município Itabaiana, que fica aqui no agreste da Paraíba. E teremos lá o Festival Jazz, o Festival Jazz de Blues, Jazz Blues Sivuca, em homenagem ao grande saxofonista Sivuca, que nasceu naquela cidade de Itabaiana. Esse festival de jazz vai acontecer no dia 25 e no dia 26. Lá teremos grandes artistas, oficinas de música, outros eventos em praça pública, na Praça Epitácio Pessoa, promoção da Sociedade Cultural Amigos da Rainha do Vale do Paraíba, e a gente está lá presente com uma exposição. Iremos fazer, a Academia de Cordel do Vale do Paraíba fará uma exposição de Otto Cavalcante,
e do artista plástico Tiago Alves, que é um poeta da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Essa exposição será aberta no dia 21 de maio, provavelmente no hall da Prefeitura Municipal de Itabaiana, com apoio da Secretaria de Cultura daquela cidade, com a minha companheira, a jornalista Socorro Almeida, que é atualmente secretária de Cultura da cidade de Itabaiana, para quem a gente manda um alô especial. E a Academia de Cordel do Vale do Paraíba também estará lançando no próximo dia no dia 6 de junho, precisamente no dia 6 de junho, estaremos lançando o projeto Cordel na Rádio Comunitária. Esse projeto vai ser lançado na cidade de Pilar, durante a Semana Cultural José Lins do Rego, que é uma organização da Prefeitura Municipal de lá, tendo à frente da Secretaria de Cultura o meu compadre poeta Antônio Costa. E sobre a Academia de Cordel do Vale do Paraíba, a gente está recebendo aqui alguns livros da escritora Letícia Palmeira, livros que vão fazer parte do acervo da Biblioteca Colaborativa da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, que funciona ali no prédio da Justiça Federal, aqui em João Pessoa, ao lado do Hospital de Traumas. Sobre a Academia de Cordel do Vale do Paraíba, o secretário de Cultura da Paraíba, Lau Siqueira, ele disse o seguinte: eu não tenho dúvidas do trabalho que vem sendo feito pela Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Um trabalho cada vez mais reconhecido. Todo reconhecimento é pouco pelo tanto de serviços prestados à sociedade, com independência e amor às raízes culturais do povo nordestino. Assim falou Lau Siqueira, secretário estadual de Cultura, para quem a gente também manda um alô especial. E também o vereador Rodrigo Feição, a gente está querendo mandar um alô para Rodrigo Feição, na cidade de Itabaiana. Ele que está apresentando na Câmara Municipal daquele município um voto de aplauso à nossa Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Meu compadre poeta Sanderli e Tiago Alves, da diretoria da Academia, mandam um abraço, mandando agradecer pelo reconhecimento também da Câmara de Vereadores ao trabalho da Academia de Cordel. Beto Lucas tomando conta aqui, assumindo aqui o controle do som aqui da Rádio Tabajara. Um abraço para Beto Lucas, obrigado aqui pelo apoio. Letícia Palmeira, boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa Alô Comunidade. Eu que agradeço e desejo aí também boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Queria agradecer a Sander Brown, né? Falei com ele conseguiu essa entrevista, incentivando aí a literatura, produção feminina e, enfim, a literatura em geral. Sander Brown é um grande companheiro, eu agradeço muito. Sander Brown, que é também poeta da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, que é filho, por sua vez, do nosso companheiro Sanderli, que é o presidente, é o chefe do negócio. Então, outro dia, Letícia, eu estava conversando com um companheiro meu, Dalmo Oliveira, que está nos escutando nesse momento. Sim. Lá no bairro do ditador Ernesto Geisel, aqui em João Pessoa. Então ele me disse: olha, Fábio, aqui eu soube aqui, eu peguei aqui uma história que 4 escritores da Paraíba lançaram um livro que se chama Eles Não Usam Wi-Fi. Não temos Wi-Fi. Sim, mas veja bem, ele disse que provavelmente é um título que remetia àquela peça Eles Não Usam Black Tie, né? De Jean-Francisco Guarnieri, né? Sim, claro. Então ele confundiu, né? Ele pensou que era assim uma coisa que remetia àquele título da peça de Jean-Francisco Guarnieri, Eles Não Usam Black Tie. Mas agora eu estou vendo que não, que aqui o título do livro. O título do livro é Não Temos Wi-Fi. Então vai cá, não tem nada a ver. Tá certo? Não, mas a ligação que ele fez eu gostei bastante. Então foi escrito por Cibele Carme, Linaldo Guedes, Lau Siqueira e Letícia Palmeira. Foi lançado quinta-feira passada, não foi na Energisa? Foi quarta-feira. No café da usina, né? Na usina cultural. Então, Letícia, primeiramente eu queria que você fizesse assim um resumo da sua vida, um resumo assim
de sua... Você nasceu em São Paulo, né? Pois é, fazer um resumo da minha Aí você vida. fez assim, da Paraíba, o seu refúgio artístico, digamos assim. Eu nasci em São Paulo, mas minha família é toda de Cajazeiras. Né? Meus pais... Você nasceu por acaso em São Paulo? Meio que não foi por acaso. Meu pai foi trabalhar em São Paulo, depois minha mãe seguiu meu pai e lá ela, né, a gente nasceu, minha família e meus irmãos, e a gente passou lá um tempo, né, depois viemos para cá, que é onde minha família estava, minha mãe, meu pai queria estar perto da família, e a gente voltou para Paraíba, e daqui eu creio que eu não saio mais. 14h10, hoje é o dia 5 de maio, eu já disse, vou repetir, mandando aqui um alô pro meu compadre poeta Tiago Monteiro, da cidade de Pocinhos, ele que também é radialista, que faz um programa na rádio comunitária local, todo sábado eu escuto o programa dele, programa também de raiz, programa musical poético. Um abraço, um alô pra tu, meu compadre Tiago Monteiro. Pois hoje é o Dia Nacional da Comunicação. Eu aqui mando também a saudação a todos os companheiros e companheiras das rádios comunitárias, das mídias comunitárias, de todas as emissoras e jornais comunitários brasileiros. Letícia Palmeira, você que é uma escritora jovem, mas já tem muitos trabalhos publicados, eu estava vendo na internet, fiz aqui uma pesquisa. Eu queria que você, romances, crônicas, quais são os trabalhos que você já publicou? Bem, eu já publiquei, eu comecei a escrever blogs, né? Porque eu venho dessa geração dos blogs. Então eu comecei a escrever mesmo em 2007, e comecei a publicar em blog, porque era uma forma muito rápida, né, de publicar, a gente achava, né, que era muito rápida. E eu publicava conto, crônica, porque essa é a minha área. Né? Já os outros que estão no livro, Lau, Siqueira, Ciele Carmen e Linaldo Guedes, eles trabalham mais com poesia, né? E eu trabalho com prosa. Então, comecei a publicar livros em 2011, que foi o Sinfônica Adulterada. Aliás, antes eu publiquei o Artesã de Lusórios, que é um livro que eu trabalho com prosa poética. Depois publiquei o Sinfônica Adulterada, também com contos. Depois veio o Diário Bordeaux e outras pequenas vastidões. Diário Bordeaux e outras pequenas vastidões. Isso mesmo. Muito bom o título. Depois eu publiquei um romance, né, meu primeiro romance, que é Sol e Névoa, pela editora Penalux. Depois eu publiquei uma novela, A Obscena Necessidade do Verbo, também pela Penalux. E depois, juntamente com Lisiane Azevedo, que é de Monteiro, né, também é autora, a gente organizou essa coletânea de autoras paraibanas, que é o Ventre Urbano. Inclusive, Dalma de Oliveira disse que esse livro foi produzido através do WhatsApp, é verdade? Não? Como é que foi isso? Foi muito engraçado esse Não Temos Wi-Fi. Assim, eu tive a ideia, né, de fazer esse livro, de convidar, né, os amigos, né, Lau, Ciele e Linaldo, para trabalhar comigo nesse livro e a gente colocar textos que a gente já tinha publicado no Facebook. Quer dizer, tudo nasceu das redes sociais? Tudo nasceu nas redes sociais. Porque se a gente São pequenas notas, pequenas crônicas, né? São notas, são pequenas, são crônicas pequenas, a gente chama de mini crônica, tem mini conto. Então o livro foi dividido em 4 partes. Cada parte é como se fosse, como o Linaldo falou no lançamento, são 4 livros em um. Cada autor deu um título à sua parte. E eu organizei, né, a questão toda do livro, como é que ia ficar. Como é que se chama a sua parte aqui no Lupas livro? De Elefante. Lupas de Elefante. De elefante. Uhum. Deve ser uma lupa meio grande, né? É uma lupa, nem tanto assim, porque eu trabalho com textos fictícios, né, que eu tirei da rede social, do Facebook. Aqui inclusive tem algumas frases que eu estou lendo aqui no começo do livro, de Ciele Carmen. Sim. Ciele Carmen é paraibana? Ciele é paraibana. Que cresceu, eu acredito que seja de João Pessoa mesmo, ela cresceu do bairro de Jaguaribe. Linaldo Guedes eu conheço, já é conhecido aqui das rodas literárias. Lau Siqueira é um poeta consagrado. Sim. Inclusive, Ciele diz aqui uma frase curta que eu achei arretada. Todo mundo precisa atravessar a fase de passar metiolate na ferida. É pra doer mesmo, só assim cura. Interessante. Interessante também que essa palavra metiolato, esse remédio, faz muito tempo que eu não escuto falar desse. Metiolato existe ainda na farmácia? Eu acho que creio que sim, acredito que sim. Só que agora ele não é mais aquele como antigamente, né? As coisas estão mudando tão rápido. O que é interessante, Fábio, nesse livro, não só nesse livro que a gente vem observando, e eu discuti isso com os autores, é que os autores, os escritores,
poetas, que seja. Tá todo mundo escrevendo no Facebook. Tá todo mundo usando. Os poetas de cordel, por exemplo, né? Que a literatura de cordel, basicamente, historicamente, é uma literatura de matuto, digamos assim. Sim. De Mas pessoa- o matuto tá na internet. Mas o matuto, de repente, desembarcou na internet e o cordel da internet tá bombando. Aí a gente já conversou sobre isso no programa passado, que eu estava conversando com outro poeta aqui. Mas esse sistema de edição da Penalux, por Sim. exemplo, como é que funciona? Pequenas edições. Meu compadre Sander Brau, que ele é ligado a essa editora, dos que publicam pela Penalux, ele gosta muito desse conceito de edições limitadas. Como é que é isso? A Penalux é o seguinte, o autor, né, passa por um processo, né, se vai ser aceito ou não o original, e eles fazem uma pequena tiragem, geralmente de 40, 50 ou 60 exemplares, de acordo com... Na realidade, é uma pequena tiragem de 40 a 50. O autor é quem pede, né? Quem faz o... Aí a gente manda, né, o original, passa pelas mãos dos editores Wilson Goge, Tonho França, eles fazem a seleção, né, se o material vai ser publicado ou não, depois enviam o PDF, e a gente faz a revisão e depois publica. Eles não fazem a montagem, não, né? Não fazem a diagramação. Fazem tudo. Fazem Diagramação, capa, tudo. fazem capa. Eles fazem tudo. A editora Penalux, ela abraça muito o autor. E de repente, se você vender os 50 exemplares que comprou, pede mais 50 e tal. E assim vai Dependendo pedindo. da demanda, né? Você não precisa pedir uma, sei lá, fazer uma tiragem de 2.000 livros. A gente sabe que hoje em dia está muito complicado vender livros. Pois é, esse livro aí faz 5 anos que eu estou tentando desovar a edição dele. Fica tudo parado. E principalmente por isso, essa questão da internet. Tem muito e-book, tem muita gente recitando e colocando em vídeo. Então, geralmente as pessoas estão buscando mais isso. E se você for olhar agora, está todo mundo conectado no Facebook escrevendo. Então, é difícil você encontrar alguém que está lendo um livro. Não estou dizendo que as pessoas não estão lendo livro. Não, isso aí você claro chega que no tem. banco, em qualquer repartição Tá todo pública. mundo com um telefone Todo na mão. mundo com telefone celular. Você encontra uma pessoa lendo um livro e 100 pessoas no celular. Ninguém mais lê jornal, né? Ninguém lê jornal, Eu ainda espichando essa história de internet, Letícia. Espichando, eu adorei esse termo. Você tem um blog na net chamado Afeto Literário. Sim, eu andei lendo lá o Afeto Literário. Aham. Como é que você concebe esse negócio de botar para consumo literário na internet? Quem é que... Muita gente lê, claro, né? Sim. Dizem que a internet está deixando as pessoas mais burras e acabando com essa coisa da concentração de ler, de você pegar um livro, deitar numa rede, procurar um espaço num dia frio, né? Como disse Djavan, dia frio, tal e coisa. Pois é. Nesses tempos de tantas urgências, como é produzir para a internet? Você produz textos curtos porque sabe que se espichar muito, ninguém vai ler. Como é que é? Eu venho de blogs, né? Então, no blog, se você coloca um texto, por exemplo, não sei, de 4 parágrafos, para mim, um conto básico, começo, meio e fim. Se você coloca um conto muito longo, as pessoas não vão ler. Então, isso, às vezes, se torna um pouco ruim para o autor. Porque você vai lá e começa a se podar para ver o que você vai escrever que vai caber naquele espaço. Uma vez eu vi aquela moça, Pitty, a cantora, ela falando que ela saiu do Twitter um tempo para poder escrever umas letras, porque ela estava tão bitolada a ficar escrevendo só em poucos caracteres que ela não conseguia mais compor música. É como a história do Twitter, né? Que só admite 140 caracteres, né? Então isso fica muito difícil. Então quando a gente quer escrever um livro, a gente digamos assim, a gente sai um pouco das redes sociais. Só que hoje em dia está quase impossível. Antigamente o escritor, ele não precisava ser visto, né? Você escreve, você sabe disso. A gente não precisava dar as caras, o livro aparecia. Hoje em dia a gente tem que ir para mostrar o livro, né? É uma necessidade muito grande de ver que realmente o escritor existe, que ele está ali, que ele é uma pessoa que das redes sociais, que ele está sempre conectado com as redes sociais, então não tem como fugir. Por exemplo, aqui no seu Lupas de Elefante, Letícia Palmeira, assim, eu estou lendo aqui um mini-conto do meio urbano. Em poucas palavras, o elefante, que residiu na savana grande parte da vida, foi adotado por uma família e ensinado a ter bons modos, usar talheres, sorrir para visitas e arrumar a cama todos os dias. Após adestrado no meio urbano, mesmo que tentasse parecer humano, o elefante observava o mundo e chorava de compaixão pelos cantos. Esse é uma espécie de um conto, microconto poético, né? É um mini-conto com um lirismo, né? Eu gosto muito de trabalhar isso no que eu escrevo. Isso eu escrevi no Facebook. E teve uma recepção boa dos meus amigos, assim. Você já participou de concurso de microcontos, não?
eu admito que eu fujo um pouquinho de concurso, porque quando eu vejo o edital, é tanta regra que eu disse, meu Deus, eu não consigo fazer isso assim, porque é preciso ter muito, tirar xerox e mandar isso e mandar. Então eu não participo, eu gosto de participar de coletivos. Eu já participei do Caneta Lentes Pincel, que era um pessoal de São Paulo que a gente fazia o texto de acordo com a imagem. Né, um pintor, um fotógrafo mandava a imagem, a gente escrevia, e participei de coletâneas. Agora eu estou participando de vez em quando de um jornal que está sendo publicado na internet pela autora Lisiane Azevedo, que é o Nem Te Conto. Então é um jornal pequenininho. Jornal literário. Que ela coloca microcontos. Ela gosta muito de trabalhar com microcontos, Lisiane. Então estou participando disso e participei, como eu te falei, do Ventre Urbano. E é sempre assim, buscando e estar perto do público, e estar publicando, estar falando. A gente está com necessidade muito grande de falar. Né? Você falou que hoje é dia da comunicação. Então, nunca os escritores falaram tanto. Antes, acredito que a gente só escrevia, mas a gente agora fala também. E quase o tempo todo. Você tem aqui Ciele Carmen, Lau Siqueira, Letícia Palmeira e Linaldo Guedes. Quais outros poetas, outros artistas da palavra que você em geral, que você tem esse diálogo, essa parceria na sua trajetória literária aqui na Paraíba do Norte? Na Paraíba, eu vou citar alguns que eu admiro, que trabalho com eles, que já trabalhei. No pessoal do Caixa Baixa tem Jairo César, um poeta, que trabalha muito a cultura em sapé. Roberto Menezes, Bruno Gaudêncio, né? Esses são alguns dos homens, assim. Agora as mulheres tem Ana Apolinário, que é uma poeta também, Lisiane Azevedo, que eu já mencionei. Tive o prazer de publicar um livro com Maria Valéria Rezende, esse Ventre Urbano. Eu tenho um contato, creio que com quase todos os autores. Às vezes eu me esqueço, né? Porque é tanta gente assim, meu Deus, e Ana Adelaide Peixoto, que também escreve, Marília Arnaud, que teve no lançamento do livro Não Temos Wi-Fi. Então, é muita gente. E com o Facebook, com as redes sociais, a gente está sempre conectado. Lau Siqueira disse, você vai entrevistar a Letícia, ela fala pouco, viu? Aí eu tô notando que você fala bem, você não fala pouco, mas fala baixo, né? Eu tô falando baixo, um pouquinho, que é porque o rádio aqui meu Deus do céu. Veja, aqui tem... Quando você ouve Renato Teixeira... o rapaz ali falou que tá bom. Quando você ouve Renato Teixeira, entenda o que não é música sertaneja. E é o que mais temos hoje, não música sertaneja. Que se dê outro nome a tal música e tá tudo resolvido. Achei interessante essa frase aqui do livro. Linaldo. Mas Letícia Palmeira. Você organizou um livro chamado Mulheres na Paraíba. É o Ventre Urbano, um livro que é escrito por mulheres, tá certo? Uhum. Me diga quais são as mulheres escritoras na Paraíba que marcaram sua vida como artista da palavra e que você ainda hoje trabalha com elas. Você se refere a autoras paraibanas? Sim, autoras paraibanas. E esse pessoal do Ventre Urbano, quem foi que participou dessa coletânea? Deixa eu ver, tem Ana Apolinário, tem Amanda Vital, a Lisiane Azevedo, Mirtz Valesca, que é organizadora da Flibo, né, Feira Literária de Boqueirão, a Samélia Xavier, Ciele Carmen também está no Ventre Urbano, a Maria Valéria Rezende, Romarta Ferreira. E eu acho que não estou esquecendo ninguém, né? Porque é muita gente. Eram 11 autoras. Sim, o Ventre Urbano é esse livro aí. No Ventre Urbano são 11 autoras. Então, eu trabalhei com elas aqui. Eu e Lisiane, a gente organizou, né? Tem Maiara Vieira, Maiara Almeida. Eu sei que isso é uma pergunta muito cabotina, uma pergunta muito chata, mas eu gosto de perguntar. Você como leitora, como escritora também. Sim. Me diga aí 2 nomes de 2 mulheres que realmente você acha que são bam mesmo na história de escrever livros. Poeta ou... Você diz aqui na Paraíba? Aqui na Paraíba, né? Tá se resumindo a Paraíba. Eu vou dizer, eu vou falar meu gosto pessoal, né? Você já leu Maria José Limeira, não? Não. Peço até perdão por não ter lido. Ouvi falar de uma pessoa, uma mulher que tem uma... Ela escreve o quê? Poesia? Contista. Ela é contista. Não, nunca li. Mas vou procurar. Desse meio, das pessoas que eu leio, que diga assim, essa daqui eu gosto de ler... Maria José Limeira é da geração 80. É da família 80. De Guga Limeira? É. Conheço Guga. Guga era do Caixa Baixa.
Eu digo que tem uma escritora aqui que é de dar inveja mesmo, que é Maria Valéria Rezende, que ela é de Santos, mas veio morar aqui. Sim, essa que ganhou o prêmio agora recentemente. Ganhou o Jabuti, que merece Jabuti. todo o reconhecimento. Ela realmente, quando escreve com força e deixa a palavra dela marcada mesmo. Eu não li ainda. Pois leia Maria Valéria Rezende. E Lisiane tem se destacado muito com o microconto. Débora de Pantaleão, né, que até inclusive abriu uma editora, Escaleiras. Eu gosto muito da poesia de Ana Apolinário. Deixa eu ver quem mais. Gosto do que Cielo escreve. Cielo é minha companheira, assim, a gente ficar o tempo todo trocando ideias enfim, tem muita gente. Marília Arnaud. Esse povo todo tá na internet, né? Todo mundo tá na internet, sim. Olha, na quinta-feira próxima, 7 de maio, às 15 horas, vai ser de 15 e 28 de maio, às 16 horas, no Cine Aruanda, na UFPB, vai ter aqui um evento que aborda impacto cultural dos anos 50, dos 50 anos de maio de 68. É um ciclo de filmes e debates, a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de maio, no Cine Aruanda da UFPB, aqui na capital da Paraíba do Norte. O projeto de exibição Cinema Francófono, Estética, Poder e Relações Interculturais vai começar no campus 1 da Universidade Federal da Paraíba. Vai exibir o filme O Fundo do Ar é Vermelho, do diretor Chris Market. A sessão aberta ao público em geral começa às 15 horas, próxima segunda-feira, no Cine Aruanda, e será seguida por debate com o doutorando em Sociologia, Jonas Nascimento, e o cineasta, pesquisador e ativista Pedro Severi, também de Pernambuco. Então o evento é gratuito e aberto para o público. Letícia Palmeira, e o papel da mulher na literatura brasileira? A mulher continua, como sempre, com menor participação no espaço literário, ou essa coisa está avançando? Está avançando, e isso acredito que já há muito tempo. Uma vez eu tive uma entrevista com a Ana Adelaide Peixoto, que também, além de ser autora, foi professora da universidade, e a gente falou muito que isso começou muito antigamente, assim, né, voltando no tempo, com Virginia Woolf, abrindo as portas para a gente. Eu tive agora em Sousa uma palestra, literatura de produção feita por mulheres, né, no Centro Cultural em Sousa, e eu falei sobre isso, que a mulher ela está conseguindo. Agora a gente não está conseguindo porque foi uma coisa de agora, porque vem caminhando com o tempo, né? A gente está abrindo espaços. Acredito que teve aquele evento, o Mulherio das Letras, aqui em João Pessoa, foi no ano passado, que também já deu mais visibilidade. Então as mulheres estão alcançando. Ainda tem muito, mas não só para as mulheres, eu digo para a literatura em si. A gente fala literatura, então tem gente que ainda não sabe nem o que é literatura. Porque é difícil ainda a política, digamos, uma política pública que leve o livro até as pessoas menos favorecidas, vamos colocar dessa forma. Eu acho que precisa primeiro os professores começarem a ler. Sem dúvida. Porque quando você começa a ler, você eu sou professora de inglês. Tem consciência da necessidade de passar essa coisa, né, para os alunos. Eu conheço muitos professores que trabalham com literatura, mas também conheço muitos que não trabalham. Agora a culpa não é deles, é porque às vezes a carga horária não permite que a gente trabalhe. Então é preciso toda uma transformação curricular e que a gente possa colocar a literatura na sala de aula. São raros os professores que têm essa preocupação. Aqui tem uma croniqueta aqui de Letícia Palmeira, que diz assim: da política quase nada sei. Apenas percebo que a má conduta pode causar a vida das pessoas. Uma criança pelas ruas a pedir esmolas é sinal de que alguma coisa está errada. E é preciso que algo seja feito para consertar a situação. Mas quem virá entre nós para de nós mesmos nos salvar? Como eu disse, da política nada sei, porém observo a vida, e é através dela que calculo a medida dos erros e acertos de um povo que agoniza aprisionado em seu próspero cativeiro. Letícia Palmeira, falemos do Brasil. Nós estamos vivendo um momento político e cultural também de uma profunda crise. O governo que entrou aí, que dizem ilegítimo. Ilegítimo. Simplesmente ele afundou o Ministério da Cultura. Hoje o Ministério da Cultura praticamente hoje é uma... Hoje não existe como entidade
propulsora da cultura. Sim. Como é que você vê hoje o panorama cultural no Brasil depois de 2 anos desse governo ilegítimo? Eu vou falar de uma coisa, assim, hoje em dia falar de política, principalmente, digamos, em rede social, a gente está meio que querendo, né? Evitar, porque está todo mundo muito armado. Então, se eu não concordo com você, você não concorda comigo, então começa uma briga e vai, puxa de cá, enfim, está meio cansativo, mas eu acredito, tá? Eu sou daquela velha guarda dos idealistas, eu acredito que toda crise ela vai gerar bons frutos, mas não agora, né? Então, esse governo é legítimo. Embora eu, por exemplo, como eu votei em Lula, então, de certa forma, eu votei em Dilma, eu votei em Temer também, mesmo sem ter essa consciência, para que a gente possa prestar mais atenção quem é que a gente está votando, quem é o vice, quem é que está atrás daquela pessoa, quem é que quais as coligações, o que ele está fazendo, para que a gente depois não possa dizer, meu Deus, como é que essa pessoa chegou lá? Bem, ele chegou lá porque eu coloquei, né? Então isso me fere como eleitora como eu votei em Dilma e Lula anteriormente. Isso me fere demais. E toda essa perseguição que está havendo dentro da cultura, eu acredito que isso não é de agora. Só que a gente teve um tempo de maior liberdade. Você sabe, eu pessoalmente acredito que nós tivemos o maior ministro da cultura do Brasil de todos os tempos, que foi o Gilberto Gil. Sim. Entendeu? O Gilberto Gil foi uma pequena revolução na cultura desse país. Né? O problema do Gilberto Gil, artista, o problema eu vi até uma entrevista do Jô Soares, eu publiquei isso no Facebook, eu vou repetir aqui se você me der licença. Ele falou o seguinte, que o artista em si ele tem que ser meio anarquista, ele não tem que ficar de um lado nem de outro, porque ele tem que observar, não que fique em cima do muro, mas ele tem que ficar meio que livre, né, de não ter um segmento partidário para ele poder criticar. Então, quando um artista entra dentro da política, se torna ministro, que seja, é bom, claro, ele vai incentivar, mas depois Gilberto Gil foi muito criticado, não por ele ter feito um mau trabalho, mas por ter, tinha questões de família, festas que foram, quer dizer, coisas que foram levantadas que a gente nem sabe se é verdade, mas são as fake news, né? Que se criam aí, que há muito tempo isso existe, que é a verdadeira fofoca. É a fofoca. Só que agora botaram o nome de fake news. Então eu acredito, é complicado, mas ao mesmo tempo o artista ele tem que estar, né? Ele tem que estar presente, ele tem que enfrentar mesmo, ele tem que dar a voz a quem não tem. Então tivemos a oportunidade de ter Gilberto Gil e agora a gente está meio que ao Deus dará. Ao Deus dará. Beto Lucas, nós vamos ter aqui um pequeno intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta com Alô Comunidade e Letícia Palmeira. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Precisa da segunda via de sua CNH? Será necessário comparecer ao Detran apresentando boletim de ocorrência policial, original e cópia da identidade e CPF e pagar a guia de recolhimento disponível em nosso site detran.pb.gov.br. Depois é só comparecer a um dos postos de atendimento do órgão e solicitar a impressão. Detran da Paraíba, o trânsito levado a sério. Nota: a Justiça Eleitoral comunica que o prazo para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor termina dia 9 de maio. Esse prazo é improrrogável. O interessado deve comparecer ao cartório eleitoral, levando um documento oficial com foto, comprovante de residência dos últimos 3 meses e o título de eleitor se tiver. Evite filas. Não deixe para a última hora. A Justiça Eleitoral, de mãos dadas com o eleitor. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. No Brasil, 14h33, Fábio Mozart, às suas ordens, com o Alô Comunidade. Eu tô aqui com um disquinho, que ia tocar o disquinho chamado Pife Perfumado, Inimaginável Sertão, um disco muito bom que eu encontrei na discoteca da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Eu trouxe para tocar uma música chamada Santo de Casa Não Faz Milagre,
que é justamente santo de casa não obra milagre, santo de casa não faz chover, santo de fora tem mais competência, santo de fora tem mais poder. Eu ia tocar esse pife, mas não vai dar tempo porque a gente tá com uma conversa muito boa com Letícia Palmeira, a poeta, a cronista, e daqui a pouco eu vou tocar, viu? O pife perfumado, se der tempo, porque hoje não tem futebol, né? Hoje não tem futebol, talvez a turma me dê aqui uma bolinha a mais pra gente tocar o barco aqui, o meio de campo do Alô Comunidade. Eu passei pra você, Letícia Palmeira, um livro em homenagem a Violeta Formiga, escrito pela poeta Jandira Lucena, que é da Universidade Federal da Paraíba. Jandira, que é também da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, essa academia que só tem bamba, viu? Essa academia, eu tô até convidando pra você entrar nessa academia, viu? Não, mas não precisa você escrever cordel, é só você, se você gosta de poesia, já tá dentro do perfil, viu? Eu gosto muito de poesia, mas eu não me atrevo a escrever poesia, porque eu considero muito difícil. Ah, você não escreve poesia, né? Não, você escreve sim, eu tô vendo aqui umas croniquetas aqui, umas mini-contos que são poesia pura, né? Mas tudo bem. É verdade. É só você organizar. Tem a característica da poesia, mas não aquela coisa, né? O formato, assim... Isso é o de menos, você é poeta. É verdade. Você é poeta. Ah, muito obrigada. Então a Academia de Cordel do Vale do Paraíba, viu, Letícia? Ela vai lançar um troféu chamado Violeta Formiga, justamente para homenagear as mulheres que tenham contribuído com a vida social, cultural da cidade e tal. Violeta Formiga, que foi uma poeta paraibana de Pombal, era de Pombal. Ela foi assassinada na década de 80 aqui em João Pessoa. Você conhece a obra de Violeta Formiga, não? Eu tô olhando aqui agora. Você nunca ouviu falar em Violeta Formiga? E é bom que seja feito isso, porque aí só as pessoas vão conhecer, né? Então, eu tô repassando esse livro de Jandira Lucena, tá certo? Antropóloga, professora, doutora de E você passa a partir de agora, eu como faço parte da comissão do troféu Violeta Formiga, você passa a ser uma concorrente para receber esse troféu, viu? Ah, que coisa boa. Como uma escritora muito produtiva, que você escreve bem, escreve muito, e você está merecendo esse reconhecimento por parte da Academia de Cordel. Ah, muito obrigada, Fábio. Há 200 anos nascia Karl Marx. Hoje é o dia do aniversário de 200 anos de Karl Marx, o cara que iluminou as ideias humanistas do planeta Terra, o cara que ainda hoje é discutido em todos os recantos. A partir do século XIX, esse mundo não foi mais mundo na questão filosófica, econômica, etc, etc. Depois das obras de Karl Marx, o alemão, é alemão, né? Sim, alemão. Karl Então, Marx. Por falar nisso, Letícia Palmeira, em sua obra, você tem aquele olhar, digamos assim, social. Eu já li aqui uma crônica você falando de política, eu não entendo muito de política, não sei o quê. Tipo, passar assim uma mensagem de conscientização para o leitor, assim, por exemplo, além de você passar suas angústias sociais, pessoais, você passar assim, olha, leitor, abre teu olho, acorda, tal coisa. Diz que é o escritor engajado, né? Tem escritor que é mesmo engajado mesmo. A obra dele é justamente para fazer a luta de classes, essa coisa. Eu acredito que tenha. Que usa essa sua produção para apontar que o rei está nu e que é preciso que as pessoas apontem que o rei está nu. Né? Eu acho que há obras, né, há trabalhos que são mais voltados para isso, então, e também há romances que você pode, ou um texto qualquer, você pode colocar a questão social sem diretamente colocar aquilo como, digamos assim, um ponto mais importante. De repente, num romance, você joga uma questão sobre o abuso contra as mulheres, ou questões políticas, ou questões de desigualdade social, tudo isso. Você pode colocar numa obra sem dizer, olha, minha obra é engajada. Porque às vezes quando você diz assim, minha obra é engajada, meio que afasta as pessoas. Porque a gente está vivendo, Fábio, um momento tão pesado que o pessoal está querendo fugir um pouco e buscar umas coisas mais leves. Eu não estou dizendo que com isso a gente tenha que ficar um pouco menos consciente. A gente tem que conscientizar, claro. Você quer chamar as pessoas para uma revolução individual, né, pessoal. Cada um se intoxique com aquela coisa com a poética da palavra, mesmo com a poesia, ela em si já é revolucionária. Claro. Né? Porque faz você ver o mundo de outras formas, né? E o ato de leitura, por exemplo, se você pega um livro, você já está, de certa forma, quebrando o padrão. Porque está todo mundo no telefone, então você está no livro, você está escrevendo um livro, ou você está lendo um livro, então você está se colocando como indivíduo, aquele que tem possibilidades de ler, num país de pessoas que ainda existe gente analfabeta no Brasil. Né? Uma vez me cobraram, Letícia... E analfabeto virtual é que existe mesmo, né? Existe muito.
aí tá o Virtual lado... que eu digo é o cara que lê, mas não sabe o que foi que leu. Né? Não e entende o aí que tá a lendo, questão de repente, pessoas que estão passando informações que não existem, citando o autor que nunca leu. Porque, por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma, Fábio, de dizer assim, eu nunca li tal autor, preciso ler. Agora, hoje em dia, a gente tem uma necessidade tão grande de dizer que conhece, que a gente cita Karl Marx, a gente cita, sei lá, qualquer autor. Eu citei Karl Marx porque hoje é o não tô falando, bicentenário dele, mas nunca li não, viu? Isso que eu tô dizendo. Confesso que eu nunca li Karl Marx. Então as pessoas estão dizendo o tempo todo, li. Será que você leu mesmo ou você está dizendo isso para agradar? Né? Então essa necessidade de agradar as pessoas, porque a gente está numa rede social, porque a gente tem que dizer o que a gente está pensando. Uma vez eu falei assim, gente, às vezes é bom calar um pouquinho, ficar em silêncio, se recolher, para poder você se munir, para se preparar e enfrentar o que a gente está enfrentando. Porque o momento cultural no Brasil, eu não acredito que seja... A gente está passando por dificuldades, mas é um dos momentos mais ricos para se produzir. Porque é na crise que a gente realmente consegue espremer, entendeu? Sair aquilo. Claro que está difícil vender livro, acredito que o pessoal da música está difícil fazer show. E na net, você acha que está aumentando, tem aumentado o número de leitores seus na internet? Sim. Na rede social, essas ferramentas modernas? Com esse livro Porta Retrato, que é um livro de contos que eu publiquei ano passado. Eu já tinha publicado Só em Neva, Obscena Necessidade do Verbo, mas com esse Porta-Retrato, o pessoal meio que... teve uma boa aceitação esse livro. E eu coloquei, são contos que trabalham com horror, suspense, o terror psicológico. E um livro que, assim, eu gostei de escrever, gostei muito de escrever esse livro. E o pessoal lê, e você abre uma conta no Facebook, você começa a jogar as suas ideias lá e de repente surgem 12 pessoas, sei lá, 15 pessoas que vão curtir teu trabalho, o que você diz. E você lê na ciberliteratura? Eu Costuma leio. ler? Eu tenho. Tanto leio que eu tive essa ideia para esse livro. Eu vi Lau produzindo, Lau que é poeta, produzindo prosa, Linaldo Guedes, que está lá em Cajazeiras, se estiver ouvindo, um beijo, Linaldo, também para Lau e Ciele, produzindo prosa e Ciele. Então eu disse, gente, vamos fazer esse livro. E a gente tirou esse livro da rede social e colocou em papel. Então, o que eu falei no lançamento, então é como se fosse a rede social, só que em papel pólen. Então, quem quiser adquirir esse livro, que tiver vontade de ler, a pessoa diz, mas onde é que se pode encontrar seu livro, além da internet? Eu vou deixar disponível no Sebo Cultural, vou falar com o Heriberto, né, que está sempre apoiando a literatura produzida aqui, a arte, e também na Livraria do Luiz. E também tem o site da editora. Meu livro também está tudo lá em Heriberto. Heriberto é muito gente boa. Heriberto ele me apoiou muito, apoiou o lançamento coletivo que teve no Mulherio das Letras, apoiou muito as autoras que estavam lá expondo seus trabalhos. E Heriberto ele abre as portas para todo mundo, né? Ele não tem concessões assim. No catálogo da Penaluz, quais são os livros que você leu? Você leu alguma coisa no catálogo da Penaluz? Claro, dos autores daqui. Livros que você já tenha lido e pode citar. Livro que eu conheço, porque eu trabalhei assim, revisando, tem o livro Persona, do Hermano José Falcone, tem também o livro Febre de Chofre. Você faz revisão também, né? Faço revisão de livros, sim. Os livros de alguns autores passam por mim, assim, para que eu dê uma olhada. A pessoa, você é meio chato, não sei o que. Não sou não, eu sou cuidadosa, eu gosto de olhar a coisa e ver, assim, de tratar com carinho. Eu gosto muito de trabalhar com livro, com a matéria, com o livro mesmo, com o papel. Eu gosto da palavra, eu gosto de olhar a palavra 1000 vezes e revisar, eu gosto muito disso. 14h43, alô comunidade, dizendo que eu tô aqui com o pife perfumado. Cadê o Beto Lucas? Beto Lucas saiu, foi embora. Quando o Beto Lucas voltar, eu vou tocar o bife perfumado. É o pife, é o pífano, né? Pífano é aquela flauta rústica. Pífano. Pífano. É o pífano. Era Zabé da Loca que tocava pífano. Zabé da Loca era mestre do pífano, né? Uhum. É Zabé do pife. Então tem a música Santo de Casa que não obra milagre, de Laudivan Freitas, do pife perfumado. Quero ver se o homem aparece aqui pra gente tocar a música. Mas agora eu vou fazer aqui um joguinho meu encabuloso. Ave Maria. Nesse livro não temos Wi-Fi. Uhum. Você escreve com Lau Siqueira, Linaldo Guedes e Ciele Carmen. Ciele Carmen. Uhum. Dos 4,
Qual é que você gosta mais como artista da palavra? Aliás, os três, né? Que você não entra nesse jogo. Se me colocam numa situação difícil, que eles vão ficar com raiva. É por isso que eu disse que é um joguinho meio cabuloso. Gosto muito que Lau escreve na prosa. Na prosa. Poeta... Essa prosa que eu vi Lau Siqueira produzindo aí, pra mim, é de Linaldo alta Guedes qualidade. e Lau Siqueira, quem é melhor poeta dos dois? Dependendo Linaldo trabalha muito com eroticidades, né? Com a poesia erótica. E Lau, ele faz muito trocadilhos. Então, acho que cada um tem sua particularidade. Creio que... Eu não li ainda Linaldo Guedes. Linaldo Guedes, ele não li ainda. Linaldo Lau Guedes, Siqueira, eu já li o livro dele. Ele lançou Tara e Outros Otimismos aí pela editora Patuá, que é um livro de poemas eróticos. E agora ele está aí em prosa. Você né? é professora de inglês, né? Sou. Você escreve na língua de Shakespeare, não? Eu já escrevi, eu tinha um blog com uma amiga e a gente escrevia... Eu escrevia poesia em inglês. Eu escrevia poesia em inglês, tá vendo? Eu escrevia poemas não em inglês. Não se dispõe a escrever em português. Ô, meu compadre Beto Lucas, tem aí a faixa 2 do Pife Perfumado. Vamos tocar essa faixa 2 pra ver se presta. Esse aqui faz parte do playlist da Rádio Zumbi. Santo de casa não obra milagre, santo de casa não faz chover, santo de fora tem mais competência, santo de fora tem muito poder. Santo de casa não obra milagre, santo de casa não faz chover, santo de fora tem mais competência, santo de fora tem muito poder. Eu sou um santo de casa, por isso é que eu digo assim: pago tudo quanto devo, mas ninguém gosta de mim. Santo de casa não obra milagre, santo de casa não faz chover, santo de fora tem mais competência, santo de fora tem muito poder. Se eu fosse um santo de fora, todo mundo tinha fé, e até mesmo a burguesia tava beijando meu pé. Santo de casa não obra milagre, santo de casa não faz chover, santo de fora tem mais competência, santo de fora tem muito poder. Santo de casa não obra milagre, santo de casa não faz chover, santo de fora tem mais competência, santo de fora tem muito poder. Nem só o sol castiga, nem só o tempo determina a hora. Não é a seca tão seca, não mato. Minha sede é tentar descobrir por quanto tempo vou ficar esquecido no tempo sem poder daqui fugir. A vida do pobre é na corda bamba, num trapézio sem rede se assegura no SUS. Suspira e não cansa de carregar esta cruz da desigualdade sem voz e sem vez. Não entende que a luta de classe mantém privilégio, sonega teu direito de ser mais feliz. Te escraviza e ainda te diz que teu direito é por eles traçados. Conversa polida conserva a presa, ludibria na dança um perfume funesto. O azul turmalina mudou teus sentidos. Santo de casa não obra milagre, santo de casa não faz chover, santo de fora tem mais competência, santo de fora tem muito poder. Santo de casa não obra milagre, santo de casa não faz chover, santo de... Alô Brasil, esse é o Pife Perfumado. Obrigado aí, Beto Lucas, o cara que introduziu o Pife Perfumado. Esse cara que tá cantando é River Douglas, que ele toca pife no rabeca e o vocal. Esse pessoal é de Monteiro, na Paraíba do Norte, viu? Pessoal de Monteiro que tá aqui apresentando seu Pife Perfumado. E se eu tivesse tempo eu jogar mais alguma coisa, mas a gente não tem muito tempo. Eu quero mandar um alô aqui para os nossos ouvintes. Tem um cara aqui que eu tenho certeza que ele tá me ouvindo, que é o meu compadre Roberto Bezerra, lá do Alto do Mateus. Meu compadre velho, muito obrigado por você mais uma vez escutar aqui o velho Fábio Moisés Soisório, viu? E também meu compadre João Teotônio de Carvalho, que é um poeta, viu, Letícia? Eu tenho um poeta que ele é da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Ele é um jovem de 90 anos, ele completou 90 anos esse ano. Mas o cara é um cara arretado, produz, todo dia ele escreve, todo dia ele faz poesia, lança seus livros e tal e coisa. É uma pessoa muito comunicativa, muito ativo, tá certo? É uma pessoa que eu admiro muito, meu compadre João Teotônio de Carvalho,
que a gente sempre faz essa história de mencionar a idade dele, né? Porque eu com 60 anos já me considero meio cansado da guerra, já estou começando a bater o motor. Produzindo tá começando agora. Pois é. Eu quero também mandar aqui um alô aqui para minha comadre Jandira Lucena, que está nos escutando, e também para outra pessoa aqui. Quem é? Jandira, deixa eu ver que é a aqui. autora desse livro. Que é a autora desse livro. Eu vou ler, Jandira, agradeço muito o presente aqui que eu recebi. Estou muito feliz. Ela faz aí um trabalho sobre Violeta Formiga. Eu vou ler esse livro, sim. Muito interessante. Meu compadre Maurício Evaristo e também Geraldo Figueiras. O outro compadre velho que escuta a gente também se chama Jorge Figueiredo. E Ricardson Dias, da Rádio Diversidade do Jardim Veneza. E outro camarada também, deixa eu ver aqui, Dona Lia. Dona Lia é uma senhora lá do bairro do Ernesto Geisel, aqui no centro, aqui em João Pessoa. Ela também faz poesia, desde quando ela liga para o programa. São os melhores poetas, esses que ficam no anonimato e escrevendo sobre a vida deles, o dia a dia. A gente tá falando aqui sobre um assunto, ela liga. Só, Fábio, eu fiz agora mesmo um poema sobre isso. Aí declama o poema, sabe? Dona Lia. Dona Lia, um beijo pra Dona Lia. Faz 6 anos que a gente tá com esse programa no ar e nesses 6 anos ela tá sempre com a gente, sempre nos escutando, viu? Muito bom. Outra quem é que mais que nos escuta e que eu quero mandar um alô especial. De repente, se minha mãe estiver ouvindo, ela vai ficar feliz. Marlene Lima Palmeira e Marcos Palmeira, meu pai e minha mãe. Marcos Palmeira não é aquele ator não, né? Não é o ator. É porque tem um ator chamado Marcos Palmeira, né? Tem, mas meu pai é Marcos Antônio Pinheiro Palmeira, né, de Cajazeiras. E minha mãe Marlene Lima Palmeira, minha tia Miriam também, todo mundo de Cajazeiras. Então deve estar ouvindo, tudo em Cajazeiras, né? Um beijo pessoal de, acho que é Sete Candeeiro, um blog que Sete Candeeiro Cajá. É isso mesmo. Eu até publiquei uma foto sua hoje no Facebook. Que era lá do blog. Que era do blog do Sete Candeeiro Cajá. Agradeço muito, eles estão sempre apoiando o meu trabalho e eu agradeço demais em nome da minha avó. Se bem que aquele rapaz de Sete Candeeiro Cajá é muito relacionado com o meu gosto, mas é gente boa. Mas isso aí é detalhe. É detalhe. Um abraço pra todos. Eu quero mandar um alô para meu compadre Sérgio Ricardo. Esse está no Rio de Janeiro, está escutando o programa. Esse programa, quando a gente termina aqui a produção, a gente grava e bota no YouTube. Muito bom. Vai para o YouTube, então roda o mundo todo. E vai para o meu blog chamado Tribuna do Vale. E também tem o meu blog chamado Toca do Leão. Eu tenho 2 blogs também para fazer enjoada. E também para o blog diariopb.com.br, que é um blog, não, é um site, é um portal de notícias, um dos mais famosos portais de notícias da Paraíba, do meu compadre Sérgio Ricardo, que está no Rio de Janeiro agora, tirando férias lá no Rio de Janeiro, e está escutando ou vai escutar o Alô Comunidade. Letícia Palmeira. Pois é. Eu digo que uma pessoa que é profissional de alguma atividade, de alguma área, é aquela pessoa que ela vive disso, que ela consegue sobreviver com a sua profissão. No Brasil, pouca gente vive de literatura. A gente sabe, eu estava lhe dizendo que eu já publiquei alguns livros, mas tudo com editais públicos, porque eu não tenho dinheiro para publicar, e se eu publicar ninguém vende, não tem retorno. Por isso eu acho que temos poucos escritores profissionais mesmo no Brasil. E o mercado, Letícia, dá para pelo menos ver o retorno do investimento? Por exemplo, você investe aqui no livro, na editora Penalux. Sim. Certo? Quando é que você edita um livro, mesmo assim em regime de cooperativa, com edição limitada, tem algum tipo de retorno? Você pelo menos tem um retorno do investimento? Não. O retorno do investimento a gente tem. Geralmente a gente tem. Às vezes acontece. Você só pede justamente uma edição que já pré-venda, né? A editora trabalha com percentual. O autor paga só um valor daquele livro que é bem abaixo do mercado para os leitores, né? Que não é o mesmo valor. Mas a gente sempre lucra, né? Não dá para viver de literatura. Tinha outro editor meu, né? O Frodo Oliveira, que é de outra editora. Ele me falava assim: Lê, um autor ele precisa ter um emprego, né, no Brasil para poder bancar a literatura que ele escreve. Então é mais ou menos assim. Não dá pra gente viver só de literatura. A não ser que você fique concorrendo a prêmios e ganhe prêmios e aquele dinheiro você, sei lá, tenha como manter aquele dinheiro. Porque não dá pra gente guardar dinheiro embaixo do colchão, né? Então a gente tem que estar trabalhando e escrevendo. Por falar em literatura, Hildeberto Barbosa Filho está lançando um livro aqui chamado Ariano Suassuna pelas Pedras da Poesia. Esse livro foi lançado hoje aqui na livraria do Luiz, aqui em João Pessoa. A poesia de Ariano Suassuna, com o Hildeberto Barbosa Filho. E está aqui numa reportagem do jornal A União, assinado justamente por Linaldo Guedes, o seu parceiro aí do Não Temos Wi-Fi. Wi-Fi, Linaldo.
Aí então diz Linaldo aqui. está sempre participando, escreve para todo mundo. Então o Edberto Barbosa, é o Hildeberto Barbosa Filho, ele faz aqui um ensaio introdutório sobre a poesia do escritor paraibano Ariano Suassuna, focando os recursos estilísticos utilizados por ele. O livro se chama Ariano Suassuna, Pelas Pedras da Poesia, de Hildeberto Barbosa Filho, que você compra na livraria do Luiz. A escritora Aline Valek, eu não sei quem é, mas eu peguei aqui na internet e ela disse o seguinte: meu conselho para quem pensa na literatura como profissão é o seguinte: se puder, não escreva. Nossa senhora, foi pode Aline parecer Valek. meio pessimista, Pode parecer, mas é uma pessoa que perde o seu tempo produzindo alguma coisa que não vai lhe render nada, vai dar prejuízo. Uma pessoa assim é meio desajustada, e as pessoas normais devem procurar outro meio de vida, não se meta a escrever. O escritor... Aí eu pergunto a você, quem escreve é uma pessoa normal? Ou é um tipo assim meio obcecado que tenta fugir da realidade e se mete em projetos assim meio malucos, criando o seu próprio mundo? Como é que você vê o escritor? O escritor, para mim, ele é artista. É uma pessoa comum, né? Pessoa comum. Só que ele tem momentos, assim como um artesão, assim como um engenheiro, ele tem momentos de se retirar para poder cuidar das suas questões existencialistas ou não. Mas o escritor é comum, pessoa comum. Agora a diferença é que a gente tem uma necessidade muito grande de estar escrevendo. Então dizer para uma pessoa, ela falou como, não escreva, o escritor ele quer ser lido. Então a internet veio para isso, aí está ajudando. Primeiro ele quer escrever, depois ele quer que as pessoas tomem conhecimento do que ele escreveu. O primeiro prazer é escrever, construir aquela história, construir um poema. Depois você vai distribuindo em links e coloca em PDF, manda para as pessoas. Então a gente quer ser lido. Por uma vaidade que seja, pela questão artística mesmo, de buscar, de ir atrás das pessoas, de alcançar o Porque todo sentimento artista é das pessoas. exibicionista, né? Eu um diria pouco, que né? Um escritor, por exemplo, eu pelo menos sou um cara muito tímido, eu não gosto de fazer negócio de lançamento, essas coisas e tal. Eu vou te fazer uma pergunta, você pintaria um quadro para ficar escondido com um pano? Não, só se eu fosse mais louco do que eu sou, né? Aí então não, a gente escreve para ser lido. Tem gente, não gosto de me expor. Gente, hoje em dia o autor que não vai em busca do público, ele não vai ser lido. Né? Já houve um tempo, como eu te falei, que as pessoas ficavam escrevendo em casa escondida, tal, quietinhas, mas hoje em dia o público pede que o autor... Agora tem casos extremos assim. Eu tenho um colega lá em Itabaiana, na minha terra, Sim. que ele escreveu um livro. Eu não vou dizer o nome dele porque eu tenho que dizer que o livro dele é muito ruim mesmo, o livro dele é péssimo, né? Mas ele escreveu o livro e pra ele aquilo, o filho, né? A coruja disse que o filho é lindo, né? A coruja não vai dizer que o filho é feio, né? Então ele disse, eu escrevi uma obra-prima e agora eu tenho que vender esse livro. Obra-prima? Que é pra pagar a edição, né? Que foi por conta, ele mandou rodar na gráfica com o chefe para 30 dias. Com 30 dias eu tenho que vender 500 exemplares desse livro. Ele disse obra-prima do próprio trabalho? Sim. Olha, um problema muito grande é a autocrítica, né? As pessoas têm que se olhar um pouco mais e observar o trabalho que elas estão fazendo. Não, eu disse pra ele outro dia, companheiro, ele disse, Fábio, o que é que tu acha da minha poesia? Eu disse, olha, eu vou ser um pouco sincero pra você, só um pouco. Porque se eu fosse muito sincero, aí ia perder a amizade. Disse, primeiro você faz poesia, você quer fazer poesia de cordel. Cordel tem que ter métrica e rima. Você sabe o que é isso? Ele disse, rapaz, sei não. Sério? Eu disse, então, eu dei assim mais ou menos uma noção do que seria a métrica e a rima numa poesia e tal, cara. Ele disse, rapaz, sabia não, pois agora eu vou aprimorar meu trabalho. Claro a obra-prima ele já vai deixar melhor. Esse rapaz é muito interessante, ele saía todo de manhã como testemunho de Jeová. Enchia uma bolsa de livro e saía vendendo de porta em porta. Mas tem muito autor hoje em dia, assim, você vai pro lançamento, tá lá o autor discretamente com a mochilinha, distribuindo o livro dele pros outros. Ou vendendo até. A gente tá vivendo uma coisa assim. Eu cheguei a brincar, disse, gente, autor hoje em dia é meu como vendedor de cosmético. O que não estou diminuindo o vendedor de cosméticos. O que eu acho interessante desse cara é um fenômeno. Eu considero ele um fenômeno. Primeiro porque eu disse que o livro dele é muito ruim e ele não venderia esse livro, né? Mas ele chegava na porta e dizia, olha, eu estou aqui vendendo esse livro, me ajuda Será aqui. Será que ele sabe que você está falando dele? Não, ele sabe não, que ele não sabe não, que eu não estou dizendo o nome dele. Mas sim. Só leia meu livro aqui, rapaz, compre meu livro, me ajude. Rapaz, não sei ler não, mas compre assim mesmo para ajudar, não sei o quê. Nessa brincadeirinha, ele vendeu mais de 500 exemplares numa cidade de 15 mil habitantes que a maioria não sabe nem ler. Caramba. Quer dizer, um fenômeno, né? Fenômeno. Um fenômeno de venda. Best-seller.
de venda e de persistência, tá certo? Pois é muita vontade. E acreditar no produto que está vendendo, porque ele acreditava que aquele realmente tinha valor. Sim. Porque você não sai vendendo as coisas na porta seu, uma produção sua, sem você ter consciência de que aquilo valia alguma coisa, né? Primeiro você tem que acreditar no seu trabalho e seguir em frente. Letícia Palmeira, quais são os seus planos para o futuro enquanto produtora, enquanto escritora, no mundo literário? Já tem algum livro já engatilhado para lançar, não? Já, mas eu vou dar um tempo, porque publiquei ano passado Porta Retrato, agora fiz essa organização do Não Temos Wi-Fi, esse livro. Eu tenho romance, tenho livros de contos. Escreve para teatro, não? Engraçado se perguntar, porque quando eu estudava na escola técnica, não era IFPB, não era... E eu escrevi, foi quando eu escrevi minha primeira peça, que era monólogo, né? E o Obscena Necessidade do Verbo é um livro que eu escrevi em formato de teatro. São duas pessoas. diálogo, tá, né? Não tenho diálogo, mas eu gostaria de arrumar esse livro para uma peça. Mas isso é um plano que eu tenho no futuro. E por enquanto eu vou dar um tempo, mas eu tenho livros prontos, sim. São 15 horas pontuais. Letícia Palmeira, escritora, professora universitária, foi uma satisfação. Alô, professora, na realidade eu sou professora municipal. Ah, é? Uhum. Então você que é formada em letras. Eu sou formada em letras pela USPB. Universidade Federal. Entendi. Então aqui a gente termina essa edição agradecendo a sua presença. Volte quando quiser, que a casa é sua, viu? Muito obrigada. Agradeço todo mundo que ouviu, agradeço vocês aqui do estúdio. Novamente, Sander Brown, Sander Lee e a editora Penalux. E a Lau Siqueira, Linaldo e Cieri, que me aguentaram na produção desse livro, eu agradeço muito. E no próximo evento da Academia de Cordel, a gente vai lançar o seu livro. Agradeço os presentes. O Alô Comunidade termina aqui, volta na próxima semana. Axé pra todos, Fábio Mozart, as suas ordens. Beto Lucas, obrigado pela colaboração.